Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? No vídeo de ontem aqui no canal eu falei sobre a bravura de Gilbert Durinho de se apresentar para resolver o problema da coluta principal do UFC 288, que perdeu Charles do Bronx versus Beneil Dariush. Acontece que nessa quarta-feira outro brasileiro se prontificou para salvar a pátria e o evento e brigar pela posição de funcionário do mês, Paulo Borrachinha. Para quem não viu, recentemente o Borrachinha conversou com o Carlinhos aqui no canal Encarada e ele explicou que estava vivendo um dilema: ou ele aceitava enfrentar o Sean Strickland em maio, ou então esperava até outubro para fazer a esperada luta contra Khamzat Chimaev lá em Abu Dhabi. Mas como o duelo com o americano de parafuso a menos não foi para frente, não se consolidou, não saiu do papel, o brasileiro viu no UFC 288 do próximo dia 6 de maio uma oportunidade de voltar a trabalhar mais cedo. E detalhe, o Borrachinha estaria disposto a subir de categoria, lutar como meio pesado e chegou até a desafiar o ex-campeão Jan Blachowicz. O evento pay-per-view do dia 6 de maio está com problemas. Jan Blachowicz versus Paulo Costa pode ser a salvação. Eu subo para os meio pesados no sulco, basta me avisar o UFC. Não são apenas rumores. O Hunter Campbell me ligou e eu acho que ambos os lados concordam. Vamos definir o detalhe. Há uma eventual mudança, eu poderia bater os 84 quilos sem problemas. O checheno gourmet só pode lutar em outubro em Abu Dhabi, então tudo bem. Bastou o Borrachinha vazar o seu lado da negociação para o mundo das lutas explodir. Mais do que se apresentar para resolver um problema da organização, ele se ofereceu para subir de categoria desafiando um ex-campeão e no tempo certo para não atrapalhar seu plano de enfrentar Khamzat Chimaev em outubro. Ou seja, perfeito, mas calma que nem tudo é o que parece. Porque horas depois foi a vez do Jan Blachowicz se pronunciar sobre a possível luta contra o Borrachinha. Então, alguns dias atrás o UFC me ofereceu uma luta com o Borrachinha. Eu disse sim, ele disse não. A luta não vai acontecer. Quanto suco ele precisa? Uma garrafa de vinho é o suficiente para nocautear esse cara. E a resposta do brasileiro foi a seguinte: eu na verdade não gosto de dizer que alguém está com medo ou correndo de lutar comigo, não é legal. Às vezes ele está lesionado ou mais gordo do que eu, fora de forma, é compreensível, mas eu não sei, ele deve ter suas razões. Eu apenas sei que o Paulo Gordo está pronto para lutar no dia 6 de maio, é o duelo perfeito, eu não preciso cortar muito peso. Mesmo que o interessante duelo na categoria dos meio pesados contra Jan Blachowicz tenha ido pelo ralo em questão de horas, o brasileiro continua disposto a sair na mão em menos de um mês contra qualquer rival na categoria até 93 quilos. É uma boa pedida, é uma decisão ousada, porque qualquer derrota pode tirar o interesse do Chimaev em enfrentar o brasileiro em Abu Dhabi no evento de outubro. Mas é como eu falei no vídeo de ontem, lutadores normalmente quando agem dessa forma, pensando na organização, em salvar algum evento, dispostos a sair da sua zona de conforto, costumam ser premiados com mais moral, reconhecimento e valor pela organização e principalmente pelo público. E que baita virada de jogo seria, o Borrachinha iria do cara que até pouco tempo atrás estava batendo cabeça com a organização por um contrato melhor, para o homem que hoje está pronto e disposto a resolver uma necessidade da companhia. E esse é outro ponto. A Tamara Alves, empresária do brasileiro, revelou que nesse novo contrato com o UFC, o Paulo Borrachinha vai receber $1 milhão por luta. Se esse for o caso, o UFC vai estar disposto a pagar $1 milhão só para ter Paulo Borrachinha no UFC 288? Ou será que o brasileiro aceitaria ganhar menos só para voltar a trabalhar mais cedo? Não faria sentido. Tudo bem que Henry Cejudo versus Aljamain Sterling pelo cinturão na categoria peso galo do UFC não sustenta a venda de pay-per-view, mas o investimento desse tamanho por parte do UFC me surpreenderia. Independente de qualquer coisa, eu espero que o brasileiro esteja falando sério. E eu digo isso porque nessa semana o Robert Whittaker criticou o Borrachinha por conta das lutas canceladas no passado, como se o mineiro fosse um cara que não pode ser levado a sério, que gosta de brincadeira na internet. Ao The MMA Hour ele disse: eu não vou enfrentar o Borrachinha na minha próxima luta porque pela segunda vez nós estivemos escalados para nos enfrentar e ele pulou fora. Eu gastei muito dinheiro na minha preparação, investi muito tempo nisso para ele sumir do nada. É claro que em se tratando de Paulo Borrachinha sempre pode ser uma jogada de marketing do brasileiro e de seu personagem na internet ao fazer esse papel de salvador da pátria e novo herói. Mesmo que a luta não aconteça, ele já fez barulho, já mexeu com o imaginário dos fãs e já rendeu bastante mídia. Olha nós aqui fazendo vídeo sobre ele. Mas fato é que é uma ótima chance para o brasileiro
se manter ativo, acumular uma grande popularidade e uma grande audiência que vão chegar junto da sua atitude de ter se oferecido para lutar no UFC 288. E caso de fato aconteça dele lutar nesse evento em New Jersey, ele vai chegar ainda mais em forma para enfrentar o Khamzat Chimaev. O Borrachinha lutou pela última vez em agosto do ano passado contra Luke Rockhold. Se ele não lutar agora contra ninguém, não fizer esse evento do UFC 288 ou qualquer outro por agora, ele vai enfrentar o Khamzat Chimaev em outubro, tendo completado um ano parado. E o mesmo acontece com o Lobo. A diferença é que Chimaev é tão importante para esse card de outubro lá em Abu Dhabi que o UFC não pode correr nenhum tipo de risco dele se lesionar numa luta qualquer ou acabar perdendo. Já no caso do Borrachinha, por mais que exista sim bastante risco, ainda assim ele se encaixa muito melhor nessa oportunidade de fazer parte do UFC 288, já que a ideia dele mais ou menos era enfrentar o Sean Strickland realmente em maio. Não funcionou com o Strickland, mas pode funcionar com outro rival, quem sabe até em outra categoria. Se ele se apresentar em maio, ele ainda tem tempo hábil, tranquilo para fazer uma boa preparação para fazer a luta tão esperada contra o Khamzat Chimaev em outubro. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa ideia do Paulo Borrachinha pintar no UFC 288? Quem vocês gostariam de ver contra ele na categoria dos meio pesados? Ou vocês acham que é melhor ele sentar e esperar pacientemente o Khamzat Chimaev até outubro? Comenta aí.